nessa de ensino que nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, né? Aleluia. Nós vamos ver aqui mais cedo, legal, Senhor, aleluia, nesta noite, e nós estamos predicando a Deus, aleluia. Ele é maravilhoso, né? Aleluia. Isso, maravilhoso, aleluia. Cumprimento a todos no Pai do Senhor. Vou louvar o Senhor com o hino 84. Número 84. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, agradecer pela grandeza dEle e tudo que nós pedimos Ele responde na medida da fé de cada um. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel, eu deixo a boca dolear na qual estou com Daniel. Sou eu aquele grande sou, e onde estás, também estou. Não te
Número 88. Jesus, meu Rei, desce, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu vir da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e condenar e vencer gratidão, e leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. A bênção do teu amor, quão esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grande luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e condenar e vencer gratidão, e leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus brilhar, serão do mundo vil. Desfrutarei, prazer, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e condenar e vencer gratidão, e leva-te, Jesus, Senhor, ao nosso coração. Enquanto for nos teus morar e descansar nos dias meus, ele viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e condenar e vencer gratidão, e leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Louvado seja Deus. Opa, tem mesmo? Aceitando muito. Um bendito moço para fazer a leitura. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos ver aqui no Salmo 46. Aleluia. Glória a Deus.
46. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para meio dos mares. Ainda que a água fuja e perturba-as, ainda perturba-as, ai o rio, cuja corrente alegra, aleluia, a sua bem, ainda que os montes se abalem e agradeça. Ao rio, cujas correntes carregam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor do Exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o ar, corta a dança, queima a carne. Aquietai-vos para saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietar, vós de saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Graças a Deus. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar por isso. Senhor Deus, mais uma vez, agradecer por esta leitura, Deus, toma agora, Senhor, aleluia, continuamente Deus trabalho, Deus, toma Deus, ainda no meio da tua olha, Senhor, no trabalho, Deus, guarde livre do teu trabalho, para que a gente peça, diga a Deus para todos sempre. Está por esta noite, nosso pastor da 7 de setembro, hoje vai nos trazer o ensino da nós esta noite, uma igreja receber, seja bem-vindo em nome da casa de Deus, está na casa do Pai. Tipo de oração, louvando a Deus, aleluia. Logo após as crianças também já se preparam para louvar o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso pastor aqui nos avisou que hoje não ia poder estar aqui, mas Deus prepara algo, né, irmãos? E ele falou assim: hoje não vou poder estar aí, né, mas Deus enviou o nosso pastor aqui também, né? Aleluia. Dia,  Aleluia. 8 de 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 8
Aleluia. Glória a Deus. Perdoa as crianças. Nós temos uma amiga também que está louvando para nós tirar o dízimo e oferta para a obra do Senhor. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Quando a nossa ministra, vamos tirar um dízimo e oferta para a obra do Senhor. Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Vamos louvar com o número 33. Com tua mão segurarei a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar
Nosso irmão Israel é Cunha da Igreja do Pastor Jesus, Senhor, Deus, abençoe os irmãos, foi o seu dízimo, oferta, esta noite, amado Deus, amada igreja agora, também neste momento, amado Deus, vai se alimentar para o Senhor, para levar a palavra do Senhor, promete, nosso pastor, essa palavra, esta noite, amada igreja, hoje, Jesus Cristo, abençoe toda a igreja que está aqui conosco, Deus, aleluia, para Deus, amém. Graças a Deus. Somos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem estar se sentando no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estou agradecendo a Deus por essa oportunidade nesta noite. Nosso pastor Augusto precisou se adiantar. O ministério pediu para que eu viesse aqui contribuir com a obra nesta noite. Eu glorifico o Senhor. Reconheço que Deus pode usar a quem Ele quer, onde Ele quer. Poderia até usar um dos irmãos aqui nesta noite, mas aprove a Deus e trazer aqui nesta noite para operar neste lugar, e assim Ele fez, e aqui estamos nesta noite para cooperar com os irmãos, agradecer a Deus por essa oportunidade, e também rever alguns irmãos aqui, né, e conhecer outros, né, conhecer quase todo mundo aqui, que coisa gloriosa, né, meus irmãos. Lá no colo do nosso irmão Marcelino, é isso? Marcelino? Criança, né? Estava lembrando do irmão do culto ar livre, culto na casa do irmão. Esqueci lá, aquele que era o pedreiro lá embaixo, lá, na beira do rio lá. Glórias a Deus. Esqueci também. Ele já partiu para a glória, né? Faz muito tempo isso aí. Nossa, Deus, estava conversando aqui com o irmão Benedito, né? E sobre os cultos ar livre aqui, uns 30 anos atrás, né, irmão? Você dá para acreditar nisso? Quase 30 anos atrás. Aí tinha uns cultos aqui nessas ruas aí, e tinha lá um culto numa casa ali, tinha um cavalo ali, o rapaz querendo entrar dentro da casa onde estava tendo um culto ali, e o irmão ia querer entrar de cavalo para acessar ali, para atrapalhar o culto ali, na hora do culto, né? Montado no cavalo, vê se pode ser. Meus irmãos, mas graças a Deus, que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? E faz coisas grandiosas na nossa vida. Deus continua abençoando nosso irmão Geraldo também, os irmãos obreiros, nossas irmãs, nossos irmãos. Meus irmãos, trago um abraço aqui do nosso pastor Modesto, também trago um abraço aqui da minha esposa, também não pude vir, também está no trabalho de portaria aqui na 7 de setembro. Mas nós viemos aqui para cooperar juntamente com os irmãos. Quero aqui meditar um pouco na palavra de Deus, que está em Abacuque. Vou ler aqui uma passagem que está em Abacuque, mas também vamos ler outros versículos nesta noite para meditarmos na palavra de Deus, né? Glórias a Deus, fico feliz aí das nossas irmãs ali, né? Estão passando pelo inteiro, né? Glória a Deus, das nossas irmãs ali, né? A Nadir, nossa Deus do céu, misericórdia, vai para lá, né? Agora eu vou para cá, trabalhando juntos, né? Glória a Deus. Meus irmãos, Abacuque, sem mais delongas, Abacuque, capítulo 1, versículo 1 em diante, né? Abacuque está perto de Miqueias, perto de Moisés, Jonas, tá? Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos estar fazendo bastante leituras nesta noite, uma leitura extensa, tá? Abacuque, capítulo 1, versículo 1 diz assim: a intercessão do profeta, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contado.
Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir morada não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para que os que procedem alevosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com sua rede, e os ajunta na sua rede, varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Amém. Meus irmãos, uma leitura bastante extensa, mas para a gente fazer um contexto aqui nesta noite, uma palavra que está em Abacuque e que fala a respeito de uma conversa que Abacuque teve com Deus. Os escritos de Abacuque, eles são uns escritos assim, um pouco diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ver. Na verdade, aquilo que Abacuque escreveu foi um diálogo dele com Deus. E é interessante, meus irmãos, nós notarmos aqui que ele começou a perguntar a Deus por que da calamidade, por que da injustiça, por que o ímpio prospera sobre o justo muitas vezes, por que as coisas ruins estariam para acontecer e por que aconteceriam. Abacuque estava conversando com Deus, indagando a Deus a respeito de um castigo que Judá ia receber, mas ia receber pelas mãos dos babilônicos, né? Todos esses escritos que Abacuque escreveu está mais ou menos um pouco antes dos babilônicos invadirem Judá. Era um pouco mais ou menos ali entre Manassés, né, e Josias, na época do rei Josias, ali em Judá. Era uma época em que a maldade estava no coração das pessoas, no coração daqueles que eram para adorar a Deus. Olha que interessante. Daqueles que eram para buscar a Deus. As pessoas faziam maldade, talvez atrás de uma fachada de religião, né? Vamos dizer assim. Aqueles que eram para fazer o bem estavam fazendo o mal. E Deus perguntou para eles por quê? Ou melhor, o Abacuque perguntou para Deus por quê? Como ia prosseguir essa situação? Deus revelou para Abacuque que os babilônicos iriam invadir Judá e iriam castigar Judá.
Aí Abacuque ficou mais temeroso ainda. Como pode Deus usar alguém que é infiel, injusto, para castigar aquele que é mais justo do que aquele que é injusto? Aí o profeta ficou mais pasmo e preocupado. E aí, meus irmãos, nesta noite, eu quero aqui meditar juntamente com os irmãos através dessa entrada a respeito desse período histórico, mas também, obrigado, irmão, também relatando aquilo que nós vivemos hoje. Porque aquilo que nós vemos aqui parece que é um retrato daquilo que estamos vivendo nos nossos dias, onde o pobre sofre, a injustiça acontece. Parece que a justiça não chega naquele que precisa, não é verdade? Acabamos de ler aqui, por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Parece que são os nossos dias, meus irmãos. E aí a gente percebe também aqui que é um momento de crise daquele povo de Judá. É um momento de crise. Se nós formos analisar, a crise na humanidade, ela existe desde sempre. O homem, desde quando o homem pecou, a crise ela entrou no meio da humanidade. E agora, quantas e quantas vezes nós vemos alguns irmãos, e até nós às vezes perguntamos, Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Às vezes vemos uma catástrofe e perguntamos, Senhor, por quê? Por que essa situação? Às vezes alguém passa uma dificuldade, por que isso? Às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma crise psicológica, às vezes é uma crise, política. As crises de fato, elas estão por aí. E aí fica uma pergunta para nós que servimos ao Senhor: como sobreviver no meio de tanta crise que aparece? E aí nós vamos ver que o profeta, ele faz alguns questionamentos a Deus, né? Como vai acontecer isso? Como que vai acontecer aquilo, né? E o profeta, ele tem várias respostas. E uma das coisas que ele chega à própria conclusão é que Deus, ele vai fazer coisas gloriosas, independente da situação que você está vivendo, que estamos vivendo, né? O profeta chegou, depois de todo o seu questionamento, lá no capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a característica daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Se formos perceber aqui, aquele que não serve a Deus, no seu momento de crise, vai procurar até mesmo dentro da igreja. Note isso. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas a nossa fé não está firme. A nossa fé não está firme em Cristo Jesus. E aí, quando as crises vêm, muitas pessoas procuram fazer coisas erradas. Alguns até partem para a ignorância ou coisas do tipo. Mas nós vemos nessa pronúncia, nessa palavra do profeta Abacuque, de que ainda que as coisas não aconteçam da forma que eu queira, ele vai esperar em Deus, ele vai esperar no Senhor. E essa aqui é uma primeira resposta, meus irmãos, nesta noite, para nós que muitas vezes que servimos a Deus e estamos fiéis ao Senhor, e às vezes olhamos e percebemos, parece que alguém que não serve a Deus está prosperando mais do que eu, ou até mesmo eu
sirvo a Deus e às vezes eu sou cometido de uma enfermidade ou de alguma outra coisa do tipo. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando isso acontece, nós temos que ter a fé igual a como falou. Ainda que aconteça todas essas coisas, porquanto ainda que aconteça, não da maneira que eu quero, não da maneira que eu estou esperando, aleluia, ele fala, ainda que a figueira não floresça, e aí ele vai discorrendo, aleluia, no versículo 18 ele vai, todavia, aleluia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o primeiro passo, porque muitas vezes, meus irmãos, se nós vamos olhar, quando tudo está bem, parece que fica fácil, né? Assim, aleluia, né? Às vezes a gente, não estou gostando, está tudo bem, assim, a memória da oração, né? Não é tão fácil servir a Deus quando está tudo bem, porque parece que a gente esquece um pouco de Deus, né? Mas a gente não se preocupa tanto. Mas, quando estamos passando dificuldades, parece que a fé se abala em alguma coisa, parece que as coisas parecem que... E é por isso que nós devemos falar, todavia me alegrarei no Senhor, esperarei nele. E aí, meus irmãos, aqui uma primeira resposta. O que fazer em tempos de crise? E é o que nós vivemos em nossos dias. São as crises políticas, financeiras, psicológicas. Há quem diga, uma pesquisa diz que nós estamos vivendo o mal do século, que é a depressão, as pessoas aborrecidas, tristes, mas, aleluia, glórias a Deus, aquele que espera no Senhor, aleluia, a Bíblia diz que Ele renova as suas forças, aleluia, Ele vai voar como águia, aleluia, vai voar, aleluia, vai voar, vai andar, vai caminhar, e não vai se cansar. Às vezes, as coisas querem nos sufocar. Quando nós olhamos para o mundo, se nós não olharmos com o olhar da fé, nós ficamos desanimados. Pois por onde você olha, por onde você passa, há ali uma crise, há ali uma dificuldade, há ali um problema. Quando você olha para as nações dos dias atuais, e você abre um jornal, hoje, antigamente, né? Não faz tanto tempo assim, eram jornais escritos, né? Quem queria ler um jornal comprava, né? Hoje não, você abre o seu celular, né? Está lá. Vários jornais, né? Televisão quase ninguém assiste mais, né? Agora é só celular. E aí abre o jornal, cada notícia uma pior que a outra, né? E aí você percebe que realmente nós precisamos de muita fé para sobreviver em nossos dias, em nossa época, né? E por que isso aconteceu? E por que isso está acontecendo em nossos dias? Porque os problemas, a crise é uma realidade em nossos dias. Porque o homem pecou. A Bíblia diz que quando Adão e Eva, no jardim do Éden, eles pecaram, eles erraram. A Bíblia diz que entrou o pecado dentro do jardim e dentro do coração do homem. A partir desse momento, todas as coisas que existem no mundo, a Bíblia diz que Deus falou, por causa de ti, diz para Adão, maldita é a terra. E aí hoje, por exemplo, daqui uns dias, vou ter que fazer óculos, né? Já está assim, meio... é consequência do pecado. Se você pega um resfriado, é consequência do pecado. Se você pega uma enfermidade, é consequência do pecado. A Bíblia diz que para Adão, que maldito é a terra por causa de ti. E é interessante, meus irmãos, que a primeira crise que houve, depois daquela que Satanás se corrompeu e traiu a Deus no céu, a primeira crise aqui na terra foi Adão, dentro do seu lugar, depois do pecado. Ou seja, dentro
lá já começou a briga, lá já começou a acusação. O que Adão disse para Deus? Olha só, ele disse para Deus ainda, hein? Então disse a Deus, Adão disse a Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 12: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha só que coisa, já começou a acusação, já começou os problemas, já começaram as coisas, né? Já começaram as acusações, né? Então vai perceber que isso não é de hoje, já começou lá com o pecado, já começou já com o pecado no coração de Adão e Eva, né? E é por isso que nós temos uma sociedade hoje, meus irmãos, que está em crise. É só problema. Para onde você vai, é só dificuldade. Mas o que nós vamos fazer com isso? Se conformar com isso? Não. Romanos capítulo 12, versículo 2, o que diz lá? Né? Romanos 12, 2. O que diz em Romanos 12, 2? Né? Os irmãos têm uma telinha ali e colocam ali dentro mesmo, né? Diz assim, olha lá, né? A minha tradução é um pouco diferente, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos conformar, meus irmãos. Nós não podemos conformar com essas coisas. Nós não estamos conformados, né? Hoje nós estamos estudando aqui, né? E é um estudo realmente para conhecer da onde vêm essas crises. Tudo isso é manifestação do pecado na vida do ser humano. É o pecado que trouxe isso aí. E nós temos que ter consciência de que, ainda bem que Jesus, aleluia, glórias a Deus, veio ao mundo para que nós tivéssemos essa luz na nossa vida e reconhecêssemos que fôssemos pecadores e recebemos a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E aí é onde nós vamos fazer a diferença, por onde nós passamos, por onde nós andamos. Ah, mas é desse jeito mesmo, não sei o quê. Mas você vai fazer a diferença por onde você passa. O mundo está em crise, o mundo está em situações difíceis, aleluia, mas nós estamos até em dificuldade também, mas nós estamos em Cristo, aleluia, e em Cristo nós temos poder. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Cristo, aleluia, eu posso vencer a dificuldade, posso vencer a doença, posso vencer os embaraços, no nome de Jesus. E aquele que não tem Cristo, meus irmãos, passa por grandes dificuldades. E quem não tem Cristo passa, e quem tem Cristo também passa. Mas a diferença é com quem você está andando nessa caminhada. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz em Salmos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, Ele está conosco, Ele está com a gente. Essa é a diferença. Você pode passar no vale da sombra da morte, mas depende de com quem nós estamos atravessando esse vale. Aleluia, glórias a Deus. Até no dia de hoje pode ser que você esteja passando alguma dificuldade. Eu estou passando dificuldade. Eu acho que não tem quem aqui que não tem um problema na vida. Mas nós queremos que Deus vai nos ajudar. Nós queremos que Deus vai nos fortalecer. Nós queremos que, se Deus não mudar essa situação, Ele vai dar força para nós passar por cima disso. Ou por menos pular por cima, mas Ele vai fazer alguma coisa. Essa é a nossa esperança. Aleluia, crente anda pela fé. Não é por vista, mas é por fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção da prova de coisas que não se vê. Convicção de coisas que não se vê.
vai curar, Deus vai me ajudar, aleluia, glórias a Deus. E assim é a vida do crente. Quantas crises nós já estamos passando, seja no país, ou seja a gente mesmo na família, mas Deus vai ajudar, Deus vai fortalecer, Deus vai abençoar, Deus vai abrir uma porta de escape, aleluia, glórias a Deus. E é assim, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus. E essa é a sociedade que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, né? E essa crise que o mundo passa, as pessoas passam, a vida das pessoas, dos seres humanos, é uma consequência do pecado. Simples, né? Quando nós vamos olhar, por exemplo, para o povo, né? Que lá no começo da Bíblia, em Gênesis, né? Nós vamos ver os antes do dilúvio e os pós-dilúvios, na época de Noé. Eles viviam ali pecando, fazendo coisas erradas, e Deus usou Noé para trazer uma palavra de conserto, para que eles se consertassem, e pediu para ele construísse a arca. E ele foi construindo, e ao mesmo tempo pregando aquele povo. E a Bíblia diz que eles não se consertaram. Olha você ver que situação. E sempre uma crise atrás da outra, né? Nós vamos dizer isso aí. É o vírus do pecado que saiu lá com Adão. E é muita coisa que hoje nós vemos, por exemplo, quando nós olhamos, né? As violências, né? Quem assistiu os jornais nos últimos dias, a violência que está acontecendo, né? Doença, tanta coisa, tudo isso é consequência do pecado. Pois o homem, ele não aceita Cristo Jesus para ter o perdão dos seus pecados, não reconhece que está errado, não volta para Deus, e a gente vai de mal a pior. Mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor, não que nós sejamos por nós mesmos salvadores de nós mesmos, mas nós pedimos a misericórdia do Senhor Jesus, e nele encontramos a nossa salvação. Não que a gente seja um bom humano, mas nós olhamos para o céu e reconhecemos que somos falhos e pecadores, e a nossa salvação, ela vem do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Se o homem reconhecesse isso, tudo mudaria, muita coisa melhoraria na vida do ser humano. Mas infelizmente, meus irmãos, isso não acontece, né? E é interessante que, mesmo depois do dilúvio, né, a Bíblia diz que Noé construiu a arca, e depois disso, do dilúvio, depois que acabou o dilúvio, morreu todo mundo da humanidade, só a família de Noé ficou. Lá vai Noé contar o filho. Deu problema de novo. Meu Deus, misericórdia, né? Então o que acontece? É a semente do pecado. É a semente do pecado que está no ser humano, né? E por isso que Jesus veio para salvar, para libertar, para perdoar, né? E é por isso que essa sociedade que nós vivemos, né, vive desse jeito. E lá está Noé, né? Ficou nu, né? Bebeu, aí Cã, né? Mostrou a sua nudez, isso está lá em Gênesis, né? Capítulo 9, versículo 25. Aí Noé amaldiçoou, né, Cã, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos aos seus irmãos. Você vê, dentro do próprio lar, a família que sobrou na terra já começou de novo um problema. Percebe, meus irmãos, que o pecado não precisa se esforçar para cair, não. Não precisa se esforçar para errar, não. Você não precisa fazer nem um esforcinho. Você não vê ninguém, olha, eu estou me esforçando para errar, não. Você não vê isso. Não precisa fazer nem um esforcinho. A gente precisa se esforçar para acertar. Se esforçar para dar certo. Porque o pecado nos derrodeia de perto. Diz a palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado com isso. O pecado está de redor nosso, buscando, né, num lugarzinho que possa estar entrando. E isso que produz toda essa crise de humanidade, crise na vida das pessoas. Infelizmente, meus irmãos,
se a pessoa não se apega com Jesus, se não apega com a palavra de Deus, infelizmente, nós podemos cair a qualquer momento se não vigiarmos. É assim que acontece. A Bíblia diz: quem está em pé, vigiai e olhar para que não caia. Quem não se lembra do apóstolo Pedro? Estava com Jesus, as pessoas ele perguntando aos discípulos: o que estão dizendo por aí que eu sou? Aí alguns falam: estão falando que o Senhor é Jeremias, estão falando que o Senhor é Elias, estão falando. E aí Pedro disse: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, que maravilha, né? Aí Jesus disse para ele: olha, quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, mas foi Deus. Que bênção, né? Que revelação que Pedro recebeu. E aí passaram alguns versículos, eu não lembro onde está, o irmão, se não achar, pode até colocar aí, né? Passaram alguns versículos, lá vai Pedro de novo, né? Jesus estava falando lá sobre o seu sacrifício, e de repente, né? Isso não estava no script não, tá? É coisa que vem aqui agora. Então assim, lá estavam os discípulos, e Jesus falando: olha, vão pegar o Filho do Homem e vão crucificar. O Filho do Homem vai ser morto. Aí já está Pedro: não, Senhor, o Senhor não vai não. O Senhor não vai, não sei o quê. Jesus disse para ele: atrás de mim, Satanás, você não conhece das coisas de Deus, só das coisas do mal. Então quer dizer, irmãos, percebe? Eu posso ser capaz de ser usado por Deus, se eu não vigiar, o inimigo pode usar no meu lado. É terrível, meus irmãos. O ser humano, se ele não vigiar, por isso que a Bíblia diz: vigiar e orar. Vigiar e orar. Porque ao mesmo tempo que estamos glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando da sua palavra, eu acho lá, atrás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É uma pessoa que tem uma revelação. Jesus falou para ela: quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi Deus. E aí a palavra que ele recebe depois. Percebe? Se você não vigiar, não atentar, essa é a grande dificuldade. E as crises, elas surgem disso aí muitas vezes, da falta de vigilância, da nossa vigilância com relação àquilo que nos persegue, que é o pecado. O pecado de perto nos rodeia, procura acessar nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Sempre vigilante. E por aí vai, meus irmãos, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, as crises que aconteceram na humanidade sempre foi por causa do pecado, né? Sempre foi por causa do pecado e da desobediência a Deus. Quando nós escorremos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todos os épocas dos reis, né? Eles pecaram porque não vigiaram, não buscaram a Deus, né? Principalmente, vamos falar aqui, por exemplo, Roboão, né? Não serviu a Deus, era o filho de Salomão. Salomão morreu, lá vem Roboão, né? Para assumir. Ao invés dele buscar a Deus, ouviu os anciãos, né? Foi lá, ouviu os jovens, os novinhos, né? E correu para o lado de pecar, pronto, destruiu todo o reino. Lá vem o pecado, destrói e acaba com tudo aquilo que às vezes está de bom, está de maravilhoso, o pecado entra e destrui. Hoje em dia, por exemplo, na atualidade, tem muita gente com a esperança de que aquele político tal, quando ele entrar, vai melhorar. Já viu alguém falar: tá ruim, mas quando o fulano entrar, vai melhorar. Então, assim, errado, irmão. Errado. Note uma coisa: diante da Bíblia Sagrada, vamos ver que, independente de quem entre, enquanto o homem não aceitar Jesus Cristo, enquanto o homem não se converter, não há
melhoria. Porque o pecado sempre está rodeando a humanidade. Pode entrar o da direita, pode entrar o da esquerda, se não se render aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo, não adianta. Por isso que a nossa esperança, aleluia, não pode estar nas pessoas, no homem, no partido, ou coisa do tipo. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós lemos aqui nesta noite, e é interessante isso aí o que Abacuque falou, né? Porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Independente do que aconteça com você, todavia, espere no Senhor. Aleluia! Independente do que aconteça com você, todavia, se alegre no Senhor. A nossa esperança tem que estar nele, irmão. Independente da crise que esteja acontecendo, seja ela política, financeira, econômica, seja o que for de saúde, seja as crises existenciais, a nossa esperança, aleluia, ela tem que estar no Senhor, Deus dos céus e da terra, aleluia, aquele que fez o universo, que fez tudo e todas as coisas. Nós temos que ter esperança nele. Todavia me alegrarei nele. Aleluia, glórias a Deus. E essa é a esperança que tem que estar na vida do crente. Mas infelizmente, por que nós vemos muita gente frustrada em nossos dias? Tem muito crente frustrado. Já encontrou um crente frustrado? Misericórdia, né? É tão ruim você encontrar um crente frustrado na vida. Às vezes ele está frustrado. Não sei quem. Você viu o pregador tal. Você viu. Não. Onde que está a sua fé? A sua fé está em fulano ou está em Jesus? As pessoas se frustram porque colocam a fé na pessoa errada. Colocam a fé, esse todavia, me alegrarei no Senhor. É no Senhor. Aleluia, a nossa esperança está no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Né? A dificuldade veio, a nossa esperança está nele. Aleluia, Jesus. E por aí vai, né? Glórias a Deus. Você quer ver? Aqui, em João, né? João 14, pode até colocar ali, uma passagem bastante conhecida nossa, né? Versículo 1, que diz a respeito, olha para você ver que interessante. Os discípulos com Jesus. Os discípulos com Jesus. Lá estava Jesus, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, falando para eles, olha, né? Um pouquinho antes Jesus falou, olha, o Filho do Homem vai ser glorificado, né? O pessoal olhando, como é que pode isso? E aí o coração dos discípulos já começaram a ficar, a Bíblia diz, turbado. Olha só que coisa, né? Às vezes você está com Jesus e está com o coração turbado. Como é que pode isso? Interessante isso, né? Nós estamos do lado de Jesus e com o coração turbado. É porque às vezes a gente não compreendeu ainda as coisas. Aí a Bíblia diz que Jesus disse para eles, depois que Jesus estava falando, olha, eu vou ser crucificado, o Filho do Homem vai ser glorificado, meio que assim eu vou partir e tal. E aí o que acontece? O coração dos discípulos estava turbado, diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E é isso que às vezes traz as crises, os problemas, as situações, elas turbam o coração do homem. Elas tiram a nossa paz.
nosso lado. Com Jesus dentro do coração, nós ficamos turbados. Como é que pode isso? E aí nós ficamos, né, igual os discípulos lá no caminho de Emaús, né? Os discípulos lá resmungando, indo com a caminhada, e Jesus chega, eles nem reconheceram. E aí, o que vocês estão comentando? Ah, você não está sabendo do profeta que foi Jesus, o grande profeta, tal, que fez, tal. Você não está sabendo, tal, o que está acontecendo? E se você for prestar atenção, eles estavam falando de Jesus do próprio Jesus. Eles estavam falando de Jesus para Jesus. Irmão, você vê que situação, às vezes a gente começa a falar, resmungar com Jesus, mas Jesus está aqui, está ouvindo. Eles estavam resmungando a respeito de Jesus do próprio Jesus. E não reconheceram Jesus, irmão. Você vê que situação. Os problemas da vida, as crises, as coisas, às vezes nos fazem entrar numa situação que a gente não reconhece que Jesus está com a gente. E às vezes estamos com Jesus do nosso lado, dentro do nosso coração, e estamos com Jesus do nosso lado, e estamos com o coração turbado. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus diz para ele: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Essa é uma palavra para nós essa noite, irmão. Às vezes tanta luta, dificuldade, é remédio, é conta, é boleto, assim, quem recebeu o boleto aqui? Assim, todo mundo tem para pagar. E a gente fica, meu Deus, mas que situação, não se turbe o coração, faz a sua parte, trabalhe, vai atrás, faça direitinho as contas lá, aleluia, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ah, que coisa gloriosa, irmão. Eu fiquei contente aqui nessa noite. Quem que deu aqui uma palavra aqui e falou: pode ficar tranquilo que Deus está preparando, não é assim? Mas foi bom que falou aqui: Deus vai preparar, Deus está preparando uma coisa boa, não é assim? Né? E aí ele diz assim: ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar esse lugar. Olha, irmão, que coisa gostosa é essa? Às vezes a gente está aqui preocupado, cabeça rachando, problema. E Jesus está falando: eu vou preparar. O irmão falou aqui antes de mim: vou preparar. Eu estou preparando para você. E a gente está perturbado, preocupado, pensativo, ao invés de entregar para o Senhor, aleluia, entregar na mão dele. Senhor, vai, o Senhor é que sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Igual hoje, irmão. O irmão falou: vai dar uma palavra lá. Eu vou sincero, eu vou falar, misericórdia, né? Mas eu vou com Jesus, né? Eu vou com Deus, aleluia. A gente se lança para Ele, irmão, aleluia. É Ele que faz o milagre na nossa vida. Mas se a gente não colocar nossa fé em ação e se ater à palavra de Deus, a palavra de Deus, você gruda ela com você e fala: vou ler esse versículo aqui, e se eu for, vou preparar. Pode você ver, né? E vou ter dito: vou preparar-vos lugar. Ele está preparando alguma coisa. Pode ter certeza que Jesus está preparando coisa boa para você. Aleluia. Tenha certeza disso. Aleluia. Aqui e no além também. E lá é melhor que aqui, viu? Pode ter certeza disso. Parece que não mais é. E aí, vou preparar um lugar. Você quer ver uma coisa que Jesus está sempre fazendo? Preparando coisas. Preparando coisas para a nossa vida. Preparando coisas para nós. Preparando coisas para nós que nós nem pensamos. A Bíblia diz: olha, tem pensamentos bons. Não é assim que a palavra de Deus diz: tenho pensamentos bons a respeito de vós, e não pensamentos maus. Mas às vezes a gente não quer escutar a palavra, irmão. A gente quer escutar a neura, não é assim? Já viu uma propaganda assim? Não tem uma propaganda neura assim? Você fica lá com aquela neurose, escutando aquela neura assim, né?
Ao invés de pegar a palavra de Deus, o Senhor, aleluia, glórias a Deus, eu vou preparar alguma coisa para você, eis que vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar, aleluia, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Às vezes as crises, elas nem existem direito, a gente cria, já fica pensando, olha o problema acontecer, se acontecer esse negócio, misericórdia, assim, aí passa, não aconteceu nada, você ficou preocupado, à toa, né? A Bíblia diz lá em lançando eles sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de nós. Então é assim, né? E aí ele diz, os discípulos, né, já preocupados com a partida do mestre, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí já aparece o momento, não é assim? Hoje é os dias do questionamento aqui. A gente não é assim, tá vendo? Você se lembra que a gente viu lá atrás? Abacuque questionando Deus. Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Não é assim? Lá na frente ele vai entender que Deus sabe o que está fazendo. E aqui em João 14 é a mesma coisa. Eu nem colei isso aí, tá? Eu nem colei esse negócio aqui não, viu? Ó, tá? É igualzinho esse questionamento de Abacuque e João, né? E aí ele diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Olha o questionamento, eu estou preocupado já, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. A gente lê isso aí, né? Lê para os incrédulos assim, mas a gente esquece de ler para a gente mesmo, a gente lê no culto ali, mas esquece de ler para nós mesmo, irmão. Fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está no caminho certo. Disse-lhe Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o versículo 7, se vós conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai, e desde agora conheceis e o tendes visto. E aí o versículo 8, meus irmãos, mais um questionamento. É desse jeito, rapaz. Você vê que hoje é o dia do questionamento. Abacuque questionando, por quê? Por quê? E aí vem Tomé, agora Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai aqui onde passa. Aí Jesus diz, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Eita glória a Deus, quem vê a mim vê o Pai, e como dizes, mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Estou há tanto tempo com você, do seu lado, na sua vida, andando com você, caminhando com você, e você fala, onde está Deus? Não é assim? Nós perguntamos, meu Deus, né? Por que isso, por que aquilo? A Bíblia diz que Ele conhece o passado, o presente, o futuro, Ele conhece todas as coisas. Às vezes parece que, assim como Abacuque estava conversando com Deus, parece que alguma coisa de ruim vai acontecer, parece que o futuro não. A Bíblia diz que Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, tudo isso está dentro da sua onisciência, onipotência e onipresença, dentro da sua deidade, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe, meus irmãos, então fique tranquilo, fique em paz, confie nele. Eu sei que não é fácil, porque eu também sou carne, confio, né? Esse trimestre nós estamos estudando corpo, alma e espírito, para quem é fã da escola musical aí, né? Assim, nós temos emoções. Às vezes você de repente está num momento alegre, daqui a pouco você já passa um momento de angústia, porque nós somos corpo, emoção, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o espírito
Está pronto, mas a carne é fraca. Olha você vê que coisa, irmão. Interessante isso, né? E às vezes a gente entra para essa crise existencial, essa crise olhando para os problemas do mundo, problemas nossos, e às vezes esquecemos, aleluia, que o Senhor está do nosso lado, nos dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E foi isso que Abacuque também enxergou. Depois que ele conversou com Deus, viu que Deus mostrou para ele e revelou para ele: olha, eu vou corrigir esse povo, eu vou levantar um povo para corrigir eles. Mas era um plano de Deus, aleluia. Deus sabia o que estava fazendo, e Deus sabe o que está fazendo conosco também, irmãos. E é por isso que a palavra que nós encerramos nesta noite, né? E além desse João 14, uma palavra bastante maravilhosa, que está aqui em João, né? João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aí você fixa essa parte. No mundo você tem aflição, tem problema, tem boleto, tem dificuldade, tem doença, tem tanta coisa. Mas ele diz: ó, em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Que coisa maravilhosa, irmão. Às vezes você está passando problema, dificuldade, mas para que em mim tenhais paz. Talvez você venha para esse culto nessa noite tão atribulado, preocupado. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Em mim tenhais paz. Em mim não, Jesus. Em mim tenhas paz, diz o Senhor Jesus para você. Ai, irmão, chega a noite, o problema você vai lembrar dele, vai dentro do travesseiro e descansa na sombra da cruz de Jesus. Em mim tenhas paz, porque Ele cuida de todos nós. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Continua orando conosco e nós também estaremos orando por vocês, em nome do Senhor Jesus. Agradeço essa oportunidade. Que Deus continue abençoando o pastor dessa igreja, o pastor Augusto, nosso irmão pastor Geraldo, pastor Benedito, né? Glória a Deus, maravilha. E os irmãos obreiros, né? Marcelino, outro irmão Israel, outros obreiros aí, os irmãos que estão aí sentados também. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus, e abençoe essa igreja, e o seu pastor Augusto e toda a sua família também. Em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Graças a Deus, irmão, por essa palavra, por esse culto de ensino, né? A gente vai aprender muito, né? Porque no mundo tem aflições, mas ele venceu. Se ele venceu, eu e você também venceremos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos passar nos lugares. Amanhã, oração amanhã, das 7 às 8. À noite, Santa Ceia na 7. E no domingo, escola dominical. E à noite, o culto, porque domingo, culto público. Nós temos que ter tarefa. Aleluia. Deus continua abençoando o pastor, as portas sempre estão abertas. O pastor Augusto, nosso pastor Augusto está, mas eu creio que vai ficar alegre com a presença do irmão e vem no domingo aqui, uma quarta, tá bom? Que Deus continue te abençoando, viu? Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos, nessa noite? Aleluia. Louvado. Faça um minutinho e o último está orando e do final desta pergunta a Deus. Amém. Vamos orar, Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, da sua frente.
fidelidade de carteira de trabalho. sempre. Amém. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Sua entrada e saída, desde agora até o final. Levante suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém.